Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui nesse canal. E terminando a mensagem que hoje iremos trazer, se você gostar, dê o seu like e acompanhe-nos nesse canal. Eu me chamo Lindinalva e congrego na Igreja Presbiteriana em Turiaçu, no Rio de Janeiro. Nós vamos hoje meditar na Palavra de Deus no no Evangelho de Lucas, capítulo 22, dos versos 54 até o 62. Leiamos. Pedro nega Jesus. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro somou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos irmãos e ouvintes, para mim, o que mais nesses dias que nós estamos vivendo me chama muito a atenção são 2 pequenas palavras. As 2 somadas dão 6 letras. São as palavras sim e não. São palavras quase que enigmáticas quando nós precisamos decidir entre a nossa posição diante do mundo, diante da sociedade e diante de nós mesmos, porque tudo que falamos devemos pensar antes. Mas como isso pode acontecer? Eu saber dizer sim e saber dizer não. Nos mirando nas palavras de Pedro, no comportamento de Pedro, na atitude de Pedro diante daquelas pessoas, porque Jesus estava pronto para ser levado ao Calvário, né? Ele estava sendo interrogado. E então nós vemos que Pedro conhecia Jesus. E como ele conhecia? Só 3 vezes para enumerar as vezes que Pedro esteve com Jesus, porque era seu discípulo, mas sobressaiu. Nas Escrituras nós podemos acompanhar várias vezes ele muito próximo a Jesus e recebendo de Jesus toda a atenção que ele precisava para firmar-se na verdade. Nós vemos lá quando ele anda sobre o mar, né? Lá em Mateus 14, 29, quando ele pergunta quem és, Senhor? E Jesus disse: Sou eu, não temas. E Pedro naquele dia andou sobre o mar. Não foi até onde poderia ir, porque sentindo que o solo, na verdade, era as ondas do mar, ele começou a sentir medo. E então o Senhor o segurou e o conduziu. E numa outra vez, quando ele pede explicação de uma parábola, e Jesus explica para ele. Lá em Mateus 15, 15 nós temos esse registro. Também quando ele responde que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, está em Mateus 16, versículos 16 e 17. Irmãos, Pedro sabia quem era Jesus. Ouvintes queridos,
Pedro sabia quem era Jesus. E nós podemos pensar, mas o que isso tem a ver com sim e com não? Nós temos na palavra de Deus uma afirmação de que nós devemos responder sempre sim, se for sim, não, não. Então precisamos ter bastante clareza em relação a essa resposta, a essa escolha. O que eu vou dizer? Sim ou não? Sabemos que o homem recebeu, logo depois de criado, no Jardim do Éden, ele respondeu a toda aquela alegria dada pelo Senhor em todas as coisas que fez para o homem, mas ele recebeu também uma ordem. E será que ele respondeu sim para cumprir a ordem? Nós sabemos que não. Porque a ordem foi para não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Então esse foi o primeiro não. Não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Mas isso não foi obedecido. Embora tudo que Adão precisava para cumprir a ordem, ele tinha. Então, nós vamos ver também que, como Adão sabia de onde tinha vindo essa ordem, ele poderia também estar sabendo de onde estava a verdade. E hoje, como é que eu respondo sim ou não? Para isso eu preciso conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque nós precisamos estar em paz com aquilo que fazemos. Ainda que alguém do lado de fora, alguém fora de nós, não reconheça, não saiba e até faça juízo indevido das nossas palavras e da nossa atitude, devemos estar em paz, firmados na verdade. Mas para mim, quando essas palavras sim e não se tornam assim enigmáticas, muitas vezes, é porque estou em conflito comigo mesma. É bom vermos isso. Eu estou em paz, eu sei que estou falando conforme a verdade, ainda que isso venha me trazer prejuízo aparentemente assim visto pelos que estão me vendo. Precisamos então ver isso. Sim ou não? Sim e não. Nós precisamos decidir, mas decidir como? Então Jesus, nós temos todo o exemplo de Jesus, desde o princípio. Então nós vemos lá no capítulo 1 do Evangelho de João, verso 51. Amém. Também quer dizer verdade. Jesus empregava o termo em verdade, literalmente, amém, amém. Em verdade, ele usava muito isso. Mas a respeito dele mesmo ele disse, lá em João também está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. O caminho e a verdade e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas palavras de Jesus nos dão inteira confiança que aquilo que nos ensinou, aquilo se cumpre. Porque ele não volta a sua palavra atrás. Ele não nega o que diz. Ele não se arrepende do que diz. Por quê?
porque Ele é a verdade. Porque nele não há engano. Queridos, nós precisamos agir de uma forma que primeiro nos examine. Quando Pedro negou 3 vezes as pessoas que apontavam ele como um dos que estavam junto a Jesus, que pertencia ao grupo dos discípulos, Pedro negou 3 vezes e ele sabia que estava negando. Porque ele conhecia Jesus, como já vos falei antes. Ele teve várias oportunidades de estar perto de Jesus e ouvir os seus ensinos, ouvir os livramentos. Ele sabia que o nosso Jesus, aquele de quem vocês estão ouvindo falar nesse momento, ele é real, ele é Deus, ele vive e se fez homem para ter acesso a nós de uma forma como homem. Amados ouvintes, nós precisamos também saber que Pedro, fazendo diante daquelas pessoas, tendo aquela postura, aquela resposta, ele sabia lá dentro dele que não estava sendo verdadeiro, nem estava honrando a verdade, mas ainda assim tinha dentro dele uma forma de negar, talvez com medo de querendo resguardar a sua própria vida. Ele estava se examinando antes de dar resposta ou respondeu apenas baseado no medo pela própria vida dele, o risco que ele corria? Então nós passamos a perceber que o maior problema é eu me examinar, é você se examinar. Como eu vou responder se eu estou em conflito? Será que é por medo? Será que é por soberba de não parecer tão entendido no assunto? Será que é alguma falta que não seja fruto do Espírito? Porque o fruto do Espírito é sempre bom. Sempre bom. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus nos preenche, nos traz paz. Queridos, Pedro falou isso, mas olhou para Jesus. E quando Jesus olhou para ele então chorou amargamente. Precisamos então fazer exames dentro de nós mesmos. Examinemos a nós mesmos. Vamos perceber quantas coisas precisamos tratar conosco mesmo antes de dizer sim ou não. Precisamos conhecer a palavra. Conheça essa palavra. Leia a palavra de Deus. Entenda o que Cristo trouxe para nós. Todos os cuidados que sempre teve para conosco. Desde o jardim. Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só o amor pode nos fazer responder de forma que agrade a Deus. Mas o amor a mim, se for amor a mim, eu vou querer me proteger da minha forma. Não é o amor a mim, é o amor a Ele.
ao nosso Deus, porque Ele é fiel. Ele não nos deixa passar acima daquilo que Ele nos prepara. Ele nos prepara para passar aquilo que Ele vai estar ao nosso lado, sempre, sempre. Então, queridos, Pedro teve essa oportunidade de ver que lá no fundo, se ele se examinasse, ele amava o Senhor. E ele teve a oportunidade de que Jesus, aquele que diz amém, quando está conforme a sua vontade. Houve essa oportunidade ainda para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes o Senhor perguntou. Senhor, tu sabes que te amo. Que essa seja a sua resposta também. Jesus, tu sabes que te amo. Não fique triste pela sua fraqueza, porque nós somos fracos muitas vezes, mas precisamos crer nesse que mostrou todo o seu amor, mesmo não tendo a sua vida como mais importante do que a verdade. Qual era a verdade? Ele veio para fazer a vontade do Pai, para pagar a minha dívida e a sua diante do Pai. Ele pagou e ele não fugiu disso. Também foi interrogado o nosso Jesus no Sinédrio por Pilatos, porém, ele sempre respondeu dentro da verdade. Amados, espero que esta palavra tenha ficado em seu coração. Deus, pelo seu Santo Divino Espírito, dê entendimento a você dessa palavra. E você cresça no conhecimento da verdade. E ainda que o teu ser, que dentro do seu pensamento, você tenha alguma dificuldade, pense sempre no sim e no não. Não para a desobediência, não para ser inimigo de Deus, mas sim para a verdade, porque Jesus Cristo, Ele é a verdade. E se você gostou dessa mensagem, volte a assistir o nosso próximo vídeo e dê o seu like, deixe o seu like nesse canal. Fiquem com Deus, uma boa tarde.